para alimentar a fé e também para que a gente possa compartilhar, porque aqui a gente compartilha das lutas, mas a gente também compartilha das alegrias. Eu queria convidar aqui o pastor Everton, a Jamile, o Gabriel, porque nós choramos juntos. E os adolescentes que vão acompanhar o Gabrielzinho. Irmão, aqui é para você dar glória, chorar, porque Deus é fiel. Porque Deus é fiel. E que esse testemunho possa alimentar a sua fé, que você possa escutar o Deus de milagres, o Deus que Ele vai contra a medicina muitas vezes, Ele engana a medicina, ou Ele usa a medicina, não é, Benézer? Ele usa a medicina. Deus é Deus, irmãos, Ele continua sendo Deus. E esse Deus do Everton, da Jamile, o Everton do Gabriel também é o seu Deus. Depois desse testemunho eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. Deus me deu hoje uma mensagem muito poderosa, eu sei que vai marcar a sua vida hoje e vai marcar todo o seu ano em nome do Senhor Jesus. Pastor Everton e família. Paz do Senhor, igreja de Deus, amém? Obrigado. É com muita alegria que nós estamos aqui nessa noite. E eu quero falar para vocês que a gente não pode vir ao culto desse e simplesmente todas as palavras que a gente ouve aqui deixar aqui, porque no meu momento de solidão e de quarto lá em São Paulo, Deus me trouxe muitas palavras e me reanimou, revivou minha fé. Uma delas foi uma mensagem que o pastor Henrique trouxe aqui, o Deus que vê. Quando H estava com seu filho, que chorava para morrer, e que ninguém estava ali por eles. Eu estava em um lugar que eu não tinha mais ninguém, não tinha igreja, não tinha vocês, mas tinha Deus e tinha as orações de vocês que chegavam até mim. O Deus é o Roy, o Deus que vê, me visitou naquele lugar e mandou vida naquele lugar, amém? Eu vou falar rapidamente porque assim, eu sei que Gabriel também está com o coração cheio de alegria por estar aqui, né, meu amor? E doido para ver o pastor Henrique pregar, doido para contemplar toda a atmosfera que existe neste lugar, que ele só podia ver através de telinhas, e que ele se emocionava todas as vezes porque ele queria estar na atmosfera que muitas vezes eu e você não queremos vir, porque queremos ficar no aconchego das nossas casas. E de uma telinha ele se emocionava, porque ele falava: mãe, lá deve estar tão gostoso, como eu queria estar ali, e como ele me ensinou nesse tempo. Gabriel, em julho do ano 2022, após o reset, apresentou algumas crises de desmaios, e começou-se uma investigação muito profunda acerca do que seria. No primeiro momento, fomos encaminhados para investigar toda a causa cardiológica dele. Então foram feitos todos os exames de cardiologista, porque a pressão dele aumentava muito, 16, chegou até em 18/10. Ele inchava demais, ele desmaiava, ele perdia a consciência, ele ficava cianótico, que é todo o roxinho, e não se descobria uma causa. Após um mês disso tudo, com os exames um pouco alterados, e Dr. Judson, que também congrega conosco aqui nessa igreja, falou: Jean, vamos dar mais um tempinho para que a gente retorne com os exames, vamos repetir depois de 6 meses, porque os exames dão um pouco de alteração, assim, dá para repetir o mapa, mas não pega uma hipertensão o tempo todo para que a gente o medique. Então a gente ficou aguardando, só que as crises só aumentavam, e após isso ele foi internado no IBR. Aqui em Vitória da Conquista não temos, nos pronto-socorros, nos hospitais da cidade, atendimento neurológico infantil. Então todas as vezes que eu chegava com meu filho nos pronto-socorro, que foram inúmeras vezes, nós éramos convidados a ir embora, porque não tinha tratamento ali para ele. E a gente corria atrás de médicos neurologistas especializados, né, em infantil, e também é escasso, né? Conseguimos uma consulta,
e depois de várias tentativas ao pronto-socorro, com ele desmaiando lá 3 vezes, para não omitir, né, não negar socorro, ele foi internado. E a partir disso começou muitas coisas. Foi diagnosticado com epilepsia no primeiro momento e iniciou o oxcarbamazepina, que é o trileptal, de 600 miligramas pela manhã e noite, 600 pela manhã, 600 à noite. Só que mesmo com isso, mesmo ele sendo liberado, e a gente está aqui fechando, assim, deixando passar muitos detalhes, porque nesses detalhes tudo eu via o cuidado de Deus em todo o tempo, a igreja conosco orando, o cuidado de cada mensagem, né? Por isso que às vezes também eu demorava a responder, e não era porque eu ficava preocupada de como responder cada um, é porque eu tinha certeza, né, Rosa, que eu não tinha uma família de sangue assim, pai e mãe vivos assim para me abraçar, mas eu tinha a igreja, e eu queria responder assim, ao mesmo nível do que vocês estavam me oferecendo de amor, de carinho, de amizade, eu queria responder ao mesmo nível. Então muitas vezes eu não tinha condições, eu não dormia à noite, foram 17 dias dormindo sentado porque ele se deitasse, a passagem de oxigênio era muito mais difícil para ele, então 17 dias dormindo no sofá de casa, e firme com ele ali. De manhã ele falava: mãe, a senhora está tão cansada, porque ele é desse de observar todas as coisas. Eu falava: não, filho, não estou não, Deus restaura a gente. Então eu sempre não mostrava para ele o meu cansaço, e de fato existe um cansaço, mas existe uma força renovadora da parte de Deus. E aí começou a nossa luta muito grande, né? Fomos para Salvador através de uma porta que Manu, esposa de Ítalo, né, doutora Emanuele, ela conseguiu lá para nós, né, com um médico muito renomado em Salvador, e nós fomos para essa porta, um médico super atencioso, humano, aumentou as doses do medicamento de Gabriel, comprovou: mãe, é epilepsia, só que por isso que os exames neurológicos não dão. Por quê? Porque é difícil. No primeiro momento, todas as ressonâncias magnéticas, tomografia, tudo que Gabriel tinha feito no internado, ele tinha feito com aparelho ortodôntico. Então dificultava a visualização dos médicos, porque dizem que esse tipo de aparelho não deixa muito claro, né, nas ressonâncias o que é que tinha ali, as veinhas, tudo direitinho, não ficava muito claro. E quando eu cheguei em Salvador, foi que o médico falou: eu não posso esperar um diagnóstico vindo de ressonância magnética ou de um eletroencefalograma, porque muitas vezes não acontece. É por isso que tem pessoas que nunca é descoberta a causa da epilepsia. Então, mãe, ele deu a crise lá, o médico viu, foram muitos médicos acompanhando, passamos o dia. E lá fomos recebidos pelos nossos amigos Oswaldo e Romilda, que pararam de trabalhar, abraçaram a causa também, ficaram com a gente do início ao fim, na porta do hospital, esperando: Jean, eu não posso entrar, mas qualquer coisa estamos aqui, quer que eu leve o quê? Então, o tempo todo eu vi o cuidado e a mão do Senhor conosco. A dose foi só aumentando, e Gabriel começou a usar 2.400 miligramas de medicamento por dia. Depois passou a 3.500 miligramas de medicamento. Eram 2.400 do trileptal e 1.000 miligramas do Depaquene. Eu acredito que se tem médico aqui, se tem enfermeiro aqui, vocês conseguem dimensionar como que ele já não estava numa altura dessa, né? E aí ele foi perdendo o equilíbrio, muitas vezes andando para o lado, achando que estava andando para frente. E eu sempre, ele falava: mãe, o que é que está acontecendo? Não estou conseguindo ficar em pé para tomar banho. E aí a gente sempre levando na graça, dava risada. Tem muitos vídeos da gente dando risada dessa situação. Eu falava: você vai melhorar, você vai ver, isso daí é só um momento. Né, filho? Fazia graça, porque eu também recebia do Senhor, né, essa fortaleza para isso. E em todo momento o que mais me intrigava era que eu não conseguia ver e nem dimensionar assim: ele vai ser curado, ele não vai ser curado. Eu era levada só a adorar e a amar o nosso Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz agora. E o presente, como ele é importante. Como o presente é importante? O presente é o hoje. O amanhã não volta mais o hoje. E como era importante eu viver o meu filho, tudo o que ele tem de vida e tudo que ele podia me dar naquele momento, como era importante, eu não queria perder nada daquilo. Então hoje eu tenho a noção de que foi Deus quem tirou de mim a expectativa do que ia fazer. Eu não queria saber, apesar do coração de mãe querer que cure, mas isso não era uma coisa além de mim. Entendem? Se é que consegue entender, que nem eu entendo. Eu não tinha expectativa, eu queria aproveitar o meu filho o máximo que eu pudesse, e ensinava a ele o que Mateus 28,
o que diz lá em Mateus, que Deus estaria convosco em todos os momentos das nossas vidas, em todos. E a gente conversava muito sobre isso. Foram muitas conversas difíceis nesse tempo. E quando foi se aproximando o Natal, a gente trocou de neurologista, foi para outro, por várias causas. O neurologista que tinha acompanhado Gabriel nesse tempo teve um problema, não pôde mais acompanhar. E a gente foi para outro, mudou as medicações, e mesmo assim Gabriel permanecia com as crises e mais demoradas, e a oxigenação estava baixando muito. Chegou a 83, a saturação, e os batimentos cardíacos em 49. Quando eu vi o meu filho se perdendo ali, saindo vida dele, a gente só clamava por Deus. Foi o dia do desespero mesmo. Esse foi o dia do desespero. Foi o dia que a gente já tinha levado 3 dias consecutivos para o hospital. E nesse último dia, que era bem o Natal, nesse dia do Natal, ninguém tinha comido nada lá em casa ainda. A gente amanheceu o dia, ninguém tomou café. Eu fiz aquela lasanha tão esperada, que ele estava tão esperando por ela, mas ninguém pôde tocar. Quando eu coloquei na mesa, e a gente agradeceu ao Senhor e demos graças, ele estava deitadinho no sofá, eu fiz, vem filho. Ele só levantou para mim e falou assim, mãe, eu não aguento ir. E aí ele virou para o lado e ele começou uma crise, que foi 10 minutos. A gente corria desesperado pedindo para que alguém ligasse para o SAMU. Everton desesperado reclamando para que a vida dele voltasse, porque a oxigenação, realmente a saturação baixou muito. E aí eu corri, vesti a roupa e falei, vamos levar, independente de como esteja, eu não quero mais nem olhar isso daí. Não quero mais nem olhar como é que está, eu quero ir chegar no hospital com ele. Quando chegamos lá, o médico já internou, disse que ele não tinha mais como retornar para casa, de tantas idas e vindas para o pronto-socorro. E dali já começaram a organizar um centro maior, onde tivesse uma equipe de neurologista especializada. Por quê? Quando se interna uma criança aqui em Conquista, aqui não tem um centro que tenha neurologista infantil, você tem que pagar um médico à parte. Esse médico neurologista vai entrar em contato com a equipe do hospital e vai passar para o hospital tudo o que o hospital tem que fazer. Mas é uma equipe dependendo da outra, não é um médico lá o tempo todo. E foi solicitado a transferência dele daqui para lá, que diante do primeiro momento a gente achava que só ia fazer um exame, que era um eletroencefalograma de 24 horas. Mas não, a gente estava sendo transferido, porque mesmo depois de internado, tomando doses de ataque. Que doses são essas? 400 miligramas na veia de Gardenal, manhã e noite. Depaquene ainda continuava, e o Clobazam, um comprimido também. Era o máximo, e era esse o medicamento que tínhamos em qualquer lugar. Porque quando a gente chegou lá em São Paulo, o médico falou, olha mãe, vamos começar uma investigação mais profunda, esse é o medicamento de epilepsias ou convulsão, que a epilepsia é o nome da doença, né? De convulsão, de difícil controle, e quando não se dá mais com esse remédio, não tem outro. O outro é o extrato da maconha, que é o canabidiol, né? Mas ele é muito difícil para conseguir, e para isso a gente precisa refazer todos os exames, fazer tudo de novo, começar do zero, ver como é que vai ser. Então não tenha pressa de ir embora. Ai, que nesse primeiro momento me bateu um desespero, porque você ficar longe da família não é fácil. Liguei para 2 pessoas, conversei e falei, meu Deus, mas depois logo veio a quietude do Senhor no meu coração. Porque o que eu mais esperava, e que também todo mundo falava, Jean, leva ele para um centro maior. Leva ele para um centro maior, e eu não tinha condição, porque o plano de saúde dele é Sudoeste. E quando eu já tinha, desde outubro eu tentava migrar para a Nacional e não tinha como. Está suspenso. Já liguei para várias pessoas que trabalham na Unimed, está suspenso para fazer qualquer tipo de transferência ou para se adquirir um plano Unimed Nacional. Não tem a possibilidade de fazer. Ou faz um outro plano que não vai cobrir nada, ou vai ter que ficar com o Sudoeste mesmo. E hoje eu entendo o porquê, porque Deus queria operar. Ele queria fazer das maravilhas dele, e a gente não pode colocar isso num hospital melhor, num médico melhor, em um plano de saúde melhor. Só que a gente só consegue entender depois. E aí, quando a gente chega nesse lugar que a médica começou a me falar sobre isso, foi batendo maior o desespero no primeiro momento, e depois aquela quietude do Senhor. Olha, você veio para um lugar onde ele vai ter todo o amparo. Agora, aquieta a alma aí. Aquieta. Continua do mesmo jeito, me buscando, me adorando, e eu sem expectativa nenhuma. E olha que eu orava. E olha que eu jejuava.
E olha que teve vezes de Gabriel ficar de jejum 48 horas para fazer um exame, e o médico olhar para mim e falar: mãe, ele só pode comer depois de amanhã, nem água. Eu falava: e a minha comida vai vir? Vai. Eu fiz: pode mandar suspender. Isso eu nunca contei para vocês. E todo mundo sabe que ele ama comer. E como que eu ia estar ali me alimentando na frente dele e ele sem poder se alimentar? Ficava de jejum eu e ele. E não entrava comida no quarto. Não entrava comida no quarto. E ele fazia o exame, quando terminava, até minha comida que veio, ele comia a minha dele. Não era, mãe? E, gente, já tomou seu café dele também, né, amor? E por que contar todos esses detalhes? Porque às vezes as palavras que a gente ouve aqui, a gente deixa passar desapercebida. E pastor Henrique, Deus me visitou naquele lugar, me fazendo lembrar daquela pérola que o Senhor trouxe naquele dia, do Deus El Roi, do Deus que veio. Eu me senti como Agar, debaixo daquela figueira, com um filho adoentado, prestes a morrer, sem ninguém, mas Deus me visitou. Porque em vários dos momentos, ele falava: filha, adora. E ele nunca me viu chorando na frente dele, já, mãe? Eu saía de perto dele para chorar. E foram vários os momentos. Porque existiam conversas difíceis, dos médicos para comigo e dele para comigo. E aí, para não tomar muito tempo do pastor, eu vou finalizar como foi lá em São Paulo e vou ler 5 coisas de Gabriel que me chamou muita atenção e que me ensinaram muito. Lá, até dia 3, ele teve 2 crises. Deixei para contar que senão o Everton ia enlouquecer, ia pegar o avião para ir para lá. Lá ele teve 2 crises que a saturação baixou para 80. E ele precisou de oxigênio. Os médicos olharam para mim e falaram assim: mãe, Gabriel precisa de um atendimento excepcional. Eu não tenho como colocar ele agora numa UTI, porque você veio com ele e a gente é muito humano. A gente entende a dor de uma mãe, mas a gente vai adaptar um quarto, todo equipado, do lado da UTI, para que você fique com ele. Pensa num hospital que realmente eles acolhem nesse sentido. Adaptou tudo, porque quarto normal não tem oxigênio, não tem aquele coisa de desfibrilador, não tem nada disso. O de Gabriel tinha tudo. Eles adaptaram tudo para lá. Fizeram um exame que eu não sei se vocês conhecem, eu também não conhecia, mas só fazem em pacientes internados em UTI, que é a saturação, a oxigenação da veia, não é nem aquela que se mede pelo dedinho, da corrente sanguínea. E o normal desse exame seria de 60 a 85. E o resultado de Gabriel veio 29%. E eles me chamaram e falaram: mãe, a gente vai retirar as medicações. Ele já está com uma crise, ele já está muito cansado. E a gente vai voltando às medicações aos poucos, porque a gente vai tirar a partir do dia 5. Esse era o dia 3, foi o dia que ele teve 2 crises. A partir do dia 5 ou 6, a gente pensa em tirar as medicações, aos poucos, e desmamando, zerar tudo e começar de novo todos os exames dele. Aí eu: tá bom, muito obrigada, vamos começar do zero, né? Não falei para Everton, mas comecei a orar lá mesmo. E aí, dia 3, 4, ele precisou fazer uma ressonância, 5 ressonâncias, 2 horas e meia dentro do tubo, um exame chamado tilt test, que ele já tinha feito aqui em Conquista, e deu vaso vagal e convulsão. Então, ficava: é neuro, é cardio. Então, foi para lá para se descobrir qual era a causa. E aí, no dia 4, com ele, com todos esses exames, a gente só exame, dia e noite, o Espírito Santo falou comigo assim: filha, acabou. E obrigada, meu irmão, pai. E aí ele falou: acabou. No meu primeiro entendimento, foi: meu Deus, tu vai levar meu filho? Porque, meus irmãos, eu vou lhe falar uma coisa: nada é nosso, nada é nosso. A gente não tem um entendimento do que Deus está querendo falar com a gente. Quem é a gente? A gente é tão pequeno, tão limitado, que até o que Deus quer falar a gente entende diferente. Ele precisa revelar até o que Ele quer. Não, filha, é assim, porque a nossa mente é muito pequena. Não existe uma espiritualidade tão aflorada que entenda tudo, que esse Deus tão grande que fez os céus e a terra, que não pediu conselhos para se fazer nada, para que a gente entenda perfeitamente aquilo que Ele quer dizer. Não é assim, não é dessa forma. E eu falava: meu Deus, acabou.
Aí ele falou, não é acabar assim, é acabar de fechamento, estou eu arrancando. Aí eu olhei assim e falei, amém. Só que medo. Eu já estava 6 meses nessa situação. Gabriel vem para o quarto, dorme, no outro dia de manhã, quando ele acorda, eu vou passando perto da caminha dele e o Espírito Santo, não tinha tomado café ninguém ainda, nem eu nem ele. O Espírito Santo fala, pode ministrar sobre ele agora. Nesses 6 meses, eu ungia ele todas as vezes que ele tinha crise, todas as vezes. Ungia, a bolsinha já estava do lado com óleo. Mas as palavras que saíram da minha boca é, Senhor, meu filho é teu. Faz o que tu quiseres fazer. Não me pergunte o porquê, que nem eu entendo. Ele é teu. O Senhor sabe o que é que o Senhor tem para a vida dele. Mas eu ungia ele. E Deus sabe da intenção do meu coração. Porque eu falava para Deus que Gabriel era dele. Antes de ser meu, que foi ele que desenhou Gabriel no meu ventre, e que eu iria adorá-lo, independente se ele fizesse ou se ele não fizesse, porque isso já aconteceu com minha mãe. Sabe qual foi o milagre da minha mãe? O milagre da minha mãe se escreveu com S, salvação. Foi ele tirando ela da terra e salvando para ele, para a vida eterna. Como eu já passei por essa experiência, quem era eu para dizer para o Senhor como é que ele tem que fazer? Eu só tinha que esperar e descansar. E todos os dias fazer devocional, e todos os dias cantar louvores, não era mãe? E adorar. E aí, eu ministrei sobre ele, pastor, numa autoridade que não foi de mim. Eu olhei para ele e falei assim, Biel, filho, olhe para mim. O Espírito Santo está me ministrando, ele me ministrou desde ontem à noite, só que ele está me permitindo falar para você agora. Olhe para mim, aí ele olhou para mim, eu fiz, Deus já te curou. Você não vai ter mais nada. Você crê, mãe? Ele, eu creio. Ele começou a chorar. Mas quando ele agarrou a bênção, sabe quando Jacó agarra a bênção bem daquele jeito? Que ele não para de sair da presença de Deus, ele só chora. Eu tive medo e eu saí correndo da frente do meu filho. Porque eu fiquei pensando como que eu ia mexer com algo que ele estava passando há tanto tempo. E se viesse de novo? Ele ia pensar o quê? Meu Deus, o Senhor não me falou que curou? Eu nunca queria gerar essa expectativa no meu filho, Rosa. Porque eu queria que ele entendesse da mesma forma que eu entendo Deus. Se ele fizer, ele é Deus. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Não é porque é uma falta de fé. É porque depende de uma soberania que eu muitas vezes não entendo qual é. E eu fui para o banheiro chorar, e dentro do banheiro, pastor, o Espírito Santo me falou assim, liga para a Marina. Ela também passou 6 meses, ele me deu tempo, com o filho dela no hospital. Liga para ela e pergunte para ela. Eu liguei, Mari, você pode falar? Marina de Henri, que foi curado do câncer. Fiz, Mari, eu preciso falar com você agora, você pode me ouvir? Ela, posso. Mari, eu estou aqui com Gabriel. Amiga, me responde só uma coisa. Você sentiu quando o Henri foi curado? Porque o Espírito Santo me falou ontem que acabou. Mandou eu ministrar sobre Gabriel. Amiga, eu estou no banheiro, escondido de meu filho, sem saber como sair. Ela falou comigo, Jean, eu senti. E eu senti esse mesmo medo. Saia daí e vá convicta para lá, porque o Espírito Santo de Deus curou o seu filho. Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. O Deus que vê, o Senhor de Salmo 23, aquele que não nos falta. Deus não nos falta. Ele não nos faltou durante esse tempo. Quando ela me ministrou sobre aquilo, eu saí. Isso era dia 5. Deus me ministrou dia 4, dia 5. As medicações começaram a ser retiradas dia 6. Só que desde o dia 4 ele não teve mais crise nenhuma. E aí eles tiraram as medicações para começar todas as investigações. Ele já tinha feito 2 exames no dia 4 com todas as medicações no corpo. E quer saber da resposta? Zerado. Tilt teste não veio nada. O eletroencefalograma que aqui em Conquista tinha dado no GLES positivo para epilepsia, zerado. E ele estava com todas as medicações ainda. Aí começaram a desmamar, só que ele falava, calma mãe, você não vai ser liberada agora. A gente vai esperar tirar todo o remédio do menino para a gente começar a fazer outros recursos. Só que o menino não teve mais crise.
E como é que você vai segurar uma criança no hospital se ele não tem mais crise? Ele começou a andar de um quarto para o outro, perguntar se ele podia descer, ter a energia que ele não tinha antes, perguntar, tia, ó, manda vir mais comida aí, porque essa daqui tá pouca. E aí começou a exigir tanto que nós tivemos alta. Mas eu quero finalizar. Esses homens foram guerreiros também comigo, viu? Everton desesperado, né? Vocês que são pastores aí sabem. Felipe que segurou a ponta, meu filho. Como Deus te deu força. Porque mesmo você estudando, você parou sua vida para levar seu pai nas fisioterapias, para cuidar da casa. Era ele quem lavava os banheiros, limpava a casa, lavava as roupas. Me ligava toda hora do hospital, mãe, como é que faz isso daqui? Eu quero te honrar. Você vai ser um grande homem também. Eu vejo muita luz do Senhor na sua vida, filho. Cinco minutinhos, viu, pastor? Já te entrego. Eu coloquei assim, já houve conversas difíceis, muito difíceis. Existiam 5 momentos marcantes. Eu preciso compartilhar isso aqui com vocês, porque o testemunho ele é grande, mas essas 5 coisas que eu aprendi, eu quero que vocês, se vocês já sabem de todas elas, prestem atenção no que eu vou lhe dizer, porque eu não sabia de todas elas e eu aprendi muito com o Biel. Teve uma tarde que passamos à espera de um atendimento. A pressão de Gabriel estava em 16/10. E chegou um homem, um pai de família, com a menina para ser atendida. Quando Gabriel percebeu, a perna dele era uma perna mecânica. Gabriel se levantou prontamente do seu lugar e ofereceu o seu lugar para aquele pai. Ele ficou falando para mim que ele só estava sentindo um pouquinho de mal-estar. Só que com 10 minutos dele em pé, ele desmaiou ali. Como você marcou aquele consultório naquele dia, filho? A segunda coisa, quando você esteve internado, a sua primeira vez, o seu corpo estava exausto e a sua voz com muitas dificuldades. Você pediu a toda a família que estivesse ali com você e chamou todos à 1 da manhã e começou a cantar música. Eu não sou daqui, para casa voltarei, ele vem me buscar e com ele eu irei. Quando seu pai chegou, você falou para ele, pai, eu não aguento mais. E Everton orou com ele. E nós, por muitas vezes, entregamos o nosso Isaac a Deus. Mas entregamos mesmo. De falar, Senhor, se é isso, toma, porque eu não quero mais ver sofrer. Em todos os momentos, você cantava a bondade de Deus e Rio Azul. Meu coração ficava apertado. Mas eu não tinha o que fazer, a não ser descansar e confiar que Deus estava no controle de todas as coisas. A terceira foi a forma que você falava e desejava o batismo nas águas. Era lindo ver a vontade sua de se batizar. E falando para todos os enfermeiros, tia, será que eu saio daqui tal dia? Porque vai ser meu batismo. Todas elas ficavam encantadas, porque ele queria muito se batizar. Então ele ficava perguntando para as enfermeiras, tia, será que tal dia eu saio daqui? Porque eu quero me batizar. 4, foi após uma crise longa em seu segundo internamento. Você exausto e com a língua ainda muito pesada para falar. Você aguardou as enfermeiras sair do hospital e me falou, mãe, eu tenho tanta fé, mas ainda não fiquei bem. Você não teve nunca a ousadia de questionar por que Deus não me curou. Você nunca colocou o nome de Deus. Você falava, eu tenho fé, mas eu não fui curado. E olhando pela aquela parede de vidro do IBR, visualizou aquela cruz que fica no alto das pedrinhas e começou a cantar. Eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você lembra? Foram momentos marcantes para mim. Esses momentos aqui foram momentos marcantes. E a quinta, em uma de nossas conversas, você me perguntou, mãe, será que Deus não vai mais me querer aqui para ficar aqui com vocês? E eu baixei a cabeça, respirei fundo e falei, Espírito Santo,
O que é que eu falo? Aí o Espírito Santo falou para mim assim: você sabe o que é que eu tenho para fazer? Eu fiz: não. Então diga para ele: Deus quem sabe. E eu olhei para ele e falei: filho, mamãe não sabe dessa resposta, mas Deus quem sabe. E deixa eu te falar, não importa. Não importa. O que importa é que agora nós estamos vivenciando a presença de Deus nesse lugar, não está? Aí ele está, mãe. Eu fiz: então, vamos viver o agora. Ó, Biel, não pensa nessas coisas do futuro, não. O futuro é tão incerto, filho. O que a gente tem para agora é o agora, é o presente. Eu tenho você aqui agora. Então não pensa nisso, não. E aí eu vi que foi também um refrigério do Pai para comigo, para depois passar para ele, e assim vai. E aqui eu quero finalizar dizendo: Deus é nosso socorro bem presente na hora da angústia, nosso refúgio e fortaleza, como diz o Salmo 46. Você me fez perguntas das quais eu nunca tinha resposta. Já me pediu ajuda dos quais eu não tinha como solucionar. Quantas crises que você já sentiu vindo e você me falou: mãe, me ajuda, mãe. Não deixa ela vir. Mãe, está vindo. E você desmaiava. Essa era uma ajuda que eu não podia fazer. A verdade, filho, é que estamos aprendendo muitas coisas juntos. Como o fato de não termos o controle completo sobre a vida. Tem muitas coisas que te ensinamos, mas tem muitas que foi você que me ensinou. E está nos ensinando. Você nos ensina a beleza da vida em tudo. Nos ensinou a beleza de, mesmo nos dias difíceis, o amor ao próximo, servindo a sua cadeira para aquele pai da perna mecânica. Nos ensinou que mesmo com as nossas dores, a gente não fica insensível com a dor do próximo. Você mostrou a sua gentileza de segurar várias vezes a porta do elevador e ajudar aos idosos nas nossas idas ao médico, e como eles saíam dali felizes falando: meu filho, que Deus te conserve assim. De adorar mesmo sem entender, né? Mesmo sem entender. E com sua pureza e sensibilidade, você nos ensinou a beleza da vida, nos ensinou uma forma profunda de marcar a presença de Jesus através das nossas vidas por onde quer que a gente passe. Eu agradeço a vocês, igreja, eu agradeço aos nossos pastores, agradeço imensamente. Se a gente for citar nomes aqui, a gente vai errar, mas eu não posso deixar de agradecer ao pastor Henrique Rosa, que esteve com a gente o tempo todo, pastor Augusto e Rilene, que estava o tempo todo orando, intercedendo, pastor Esdras, que fez muitas vezes o que Everton não pôde fazer. Quando o Everton estava com a perna daquele jeito, o pastor Esdras era o primeiro a chegar no hospital. Quando Everton falava: pastorzão, acabou de sair daqui, eu estou todo imobilizado. Ele: pode deixar. Quando eu chegava ali, ele já estava lá, para nos amparar com o Gabriel, para pegar o tempo todo. Então, não vou citar nomes, porque tem muita gente que me mandou muitas mensagens, e eu não quero ser injusta ou ingrata com nenhum de vocês, porque todas as mensagens, todas as orações, todas elas, a gente recebe com muito carinho, mas eu quero glorificar o nosso Deus, que independente de Ele fazer ou Ele não fazer, Ele continua sendo Deus. Amém? Irmãos, para quem não conhece, o Gabriel é baterista do Ministério de Louvor de Adolescentes da igreja. E acho que você estava em São Paulo semana passada. Semana passada ele estava no hospital internado, no centro, na Beneficência Portuguesa em São Paulo. Hoje, essa semana, cheguei lá e ele estava, essa semana, jogando bola. Eu falei: meu Deus, tem um milagre correndo ali. Isso é para que a sua fé seja alimentada. O dono do milagre mora na tua casa. Nós vamos adorar a Deus com Biel na bateria e com o Ministério de Louvor de Adolescentes. Eu não sei se a gente vai ter mais oportunidade, né? Então, eu gostaria de chamar o Wendel, Kelly e Esther, porque eles abraçaram a causa, pastor, junto com a gente. Nosso Réveillon foi no hospital. Não faltou ceia, não faltou presença, né, Té? Eu gostaria de convidar, porque são a nossa família também.
E eu não posso deixar, eu deixei por último para estar aqui enquanto Gabriel louva. Mas não deixei por último por esquecer, porque fez toda a diferença, pastor. Quando chegou lá, Gabriel ficava o tempo todo assim, Denda. Cadê Té, mãe, para poder vir brincar comigo? Porque chegavam muitas visitas no hospital, mas ela fazia toda a companhia para ele diariamente. Kelly chegava com os biscoitinhos, que lá não tinha, Kelly. Mas a gente levou escondido na mochila, e lá ele comeu um tanto de biscoito também. Então, eu tenho que agradecer a Deus sobre essa família. Falei, a nossa janta foi lá no hospital, e eu vou lhe falar uma coisa. Como Deus une, né? Propósito, né, pastor Henrique? Porque eu não podia deixar. Olha, na nossa ceia, a gente até falou para ele, Denda, a gente já tomou um cafezinho aqui. Pastor, a ceia chegou perfeito, com prato, talher, copo, refrigerante e tudo. No ano novo, depois que terminou o ano novo aqui, a gente assistiu de lá do hospital, Gabriel chorou um tanto e eles me chegam lá com essa surpresa, né? E Esté que teve com a gente, todos os dias que Gabriel esteve internado, ela chegava lá cedo, chegava às vezes mais cedo que eu e só saía no final. Então, vocês são minha família aqui também, e eu recebi vocês, e eu não tenho palavras para agradecer, somente Deus, porque eu vi a vida do meu filho indo embora e eu vi também que eu estava ficando amparada. Quem viu as crises, porque muita gente fala assim, pastor Jean, eu vi, eu orei por você e Deus falou muito comigo desde o primeiro momento, mas o senhor viu a crise, o senhor estava lá, e aquele médico pôde fazer o quê? 5 minutos de crise, pastor Henrique, pastor, só cronometra aí, porque eles precisam saber o tempo, e aí ele olhando para Gabriel, e Gabriel lá no mundo da lua, sem estar ali, e os médicos vinham, mas não tinha mais o que fazer por ele. Então, só quem passou por isso sabe. Então, quero agradecer imensamente essa família e gostaria de honrá-los, porque dá honra a quem tem honra, né? Deus abençoe. Glória a Deus. Irmãos, só apresentando a família, para quem não sabe, a Jaqueline é minha irmã, o Wender é meu cunhado, é pastor da igreja, e a filha deles, a Esté, é a namorada, que é a futura esposa do Felipe ali. Então, esse laço familiar aqui, para vocês entenderem o movimento, amém? Vamos louvar a Deus com o Ministério de Louvor de Adolescentes? A igreja fica de pé para agradecer o milagre com a gente. Olha o Biel na bateria, que coisa linda, irmãos. Na escuridão, sua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel.
Em todo tempo tu és tão bom. Em cada fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia! Oh, glória! Pode aplaudir porque teu Deus merece. Merece honra, glória, louvor, adoração e exaltação. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Você veio hoje aqui, Biel ainda quer tocar Rio Azul. Vamos orar e depois ele toca. Vamos organizar um negócio. Pega na mão desse irmão lindo do seu lado aí, dê boa noite a ele, diga: vou orar pela sua vida também. Nós vamos orar pela vida de Joselito. Nós estamos na batalha espiritual e eu creio no milagre. E também recebi um pedido de oração aqui do Felipe. Acho que a família está aqui. Eu quero orar pelo Felipe que está na UTI também, para que o Senhor possa visitar a vida dele naquela UTI. O Deus do milagre possa visitar a vida dele. Eu recebi um pedido de oração também aqui da Vanísia, lá de Patrocínio, em Minas Gerais. Ela precisa das nossas orações. Eu quero dizer para a família que ela não está só. O Senhor está com ela e a igreja está em oração. Talvez eu não citei o nome do seu parente, não citei o nome da sua família, mas eu queria que você entendesse, nós estamos com você em oração. Feche os seus olhos comigo em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus do milagre, quando estávamos sentados naquele sofá e o Espírito Santo disse: vai para a guerra, pega a igreja, leva para o monte. E nós começamos a orar naquele monte pela vida de Gabriel. E o mesmo Espírito comunicou com o pastor Everton: pegue as armas de Efésios e use. Toda barreira seja quebrada, todo impedimento caia por terra, todo obstáculo seja rompido agora, toda potestade dominada. Nós repreendemos a fúria do maligno, nos repreendemos os levantes de Satanás, toda seta e todo dardo, toda lança caia por terra agora. Nós declaramos em nome de Jesus, sobre a sua vida, sobre a sua casa, declaramos cura, libertação, avivamento, renovo de Deus, a paz do Senhor. Visita, Deus, agora, Senhor amado, Felipe. Visita agora, Senhor, a Vanísia. Visita Zelito com cura, Senhor, nesta hora. Espírito Santo de Deus, visita a casa, a família, o lar do teu filho, os irmãos que estão pela internet. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Espírito Santo de Deus. Toma, Senhor, nas tuas mãos. Arabacanda labaxouri canta lamas. Do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Diga, igreja. Nunca mais. Tristeza e dor. Nunca mais. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor. Verei a face rio da vida,
As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro, de jaspe são seus muros. Aleluia! Te amo, lindo.